Pois é, galera. Saiu o trailer da série Lanternas. E como esperado, eu me tornei um Lanterna Vermelho. Cara, mas que raiva que teve desse trailer dessa série, viu? Já esperava que não ia ter nada de Pokémon de Lanterna Verde, mas também tem nada de Lanterna Verde. Calma, Álvaro. Esperança, esperança. Relaxa, esperança. Mas calma. Hoje não é dia de reclamar. Hoje é dia de falar e reclamar do que a gente espera que apareça nessa série, o que que a gente esperava, o que que a gente queria e o que que se espera de uma série dos Lanterna Verde. E bom, meu nome é Álvaro, eu sou mais um na internet. E por longos anos da minha vida eu tive depressão e ansiedade. Foi momentos difíceis, onde eu não tinha mais força de vontade, eu estava sucumbido perante a tristeza e a dor. Mas aí eu conheci um personagem que se tornou uma inspiração para mim. E o seu juramento, o juramento que me fez me motivar e me levantar, que junto com o discurso da amizade que basicamente funciona, que fãs de Naruto podem ficar felizes, funciona, a amizade funciona. Eu tive amigos que me apoiaram, apesar de eu detestar aquela série. Anime, né? Série, anime, ok, ok, ok. Mas enfim, os Lanternas Verdes me ajudaram a tirar força de vontade de onde não tinha, se levantar e seguir em frente. E é por isso que, mesmo não consumindo quase nada de quadrinhos, eu ainda assim me importo com o personagem, entendo sua essência e sinto falta de boas adaptações dele. Nós tivemos alguns filmes animados que fizeram um bom trabalho em adaptar a cosmologia dos Lanternas, mas nunca tivemos Hal Jordan interpretado da forma correta. Mas para entender isso, precisamos voltar ao início, a como tudo começou. O Lanterna Verde original foi criado por Bill Finger e Martin Nodell, algo assim. Ele foi criado com uma mensagem muito clara, que apenas através da força de vontade você pode superar o medo e enfrentar os problemas da vida, que você pode, apenas com a força de vontade, enfrentar injustiças, e enfrentar as dores. O Lanterna Verde começou como um simples operário ferroviário, que encontrou uma lanterna mágica, que é a lanterna essa abastecida pelo coração estelar, uma fonte de energia que ganhou vida, uma fonte de energia mágica que é uma das mais poderosas do universo. E a partir dela forjou um anel, que lhe concedia poderes bem diferentes do resto da tropa dos Lanternas Verdes, que seria um conceito que surgiria anos depois. Ele enfrentava nas ferrovias mestres de ferrovia, senhores do aço e vários criminosos que oprimiam os trabalhadores mais fracos, mas também que roubavam das pessoas que trabalhavam nas fábricas e no dia a dia, no cotidiano. Ele era um Lanterna Verde que se encaixaria perfeitamente com a proposta dessa série: investigação, patrulha policial, etc. A única fraqueza do seu anel era Foi a pai da madeira. primeira humana, personagem feminina, que usou a força dos Lanternas Verdes, nascendo com a pele esverdeada e os poderes de manipulação de energia descendentes do pai, que mais tarde teria seu sexo trocado para um personagem homossexual, o que jogou no lixo toda a construção dele como pai e criador criou a primeira Lanterna Verde feminina, entre aspas, da história, antes mesmo de Jessica Cruz. John Broome e Jill Kane criaram Hal Jordan, enquanto John Stewart foi criado por Dennis O'Neil e Neil Adams. Cada um possui uma particularidade. Durante o período de segregação dos Estados Unidos, era muito comum e mais comum que os negros fossem engenheiros, e era a função mais usada também no período da Segunda Guerra Mundial, enquanto os brancos lutavam na linha de frente em outras batalhas. Era uma posição menos arriscada, mas tornava os negros eles como inferiores. Já Hal Jordan não era um personagem racista, e muito pelo contrário, ele incentivou e ajudou o Jon Stewart nos seus problemas num período em que as histórias estavam sendo escritas na fase de transição da segregação racial para a não segregação nos Estados Unidos. O Hal Jordan quebra todas as linhas e protocolos, enquanto o Jon Stewart segue os protocolos e é mais rígido ao pé da letra.
é o exército contra aquela famosa e clássica rebeldia da aeronáutica. E o contraste maior ainda, e a maior mensagem, é que a tropa dos Lanternas Verdes tornava eles iguais. Enquanto o exército do próprio país dividia eles em personagens completamente diferentes, com importância diferente, a tropa dos Lanternas Verdes tornava eles como um só, mostrando que qualquer ser humano que tem força de vontade pode empunhar o anel, independente da sua raça. Isso é algo que se perdeu, que a gente não vê nesse trailer. Nós vemos o Hal Jordan muito idoso, se recusando a passar o cargo para frente e tentando ser aquele mentor velho e rabugento com o jovem que é arrogante ou inexperiente e rebelde. E isso não tem nada a ver com Jon Stewart e nem com Hal Jordan, é muito pelo contrário. Hal Jordan é o rebelde que vive desobedecendo a ordem das tropas Lanternas Verdes. Já deu muito problema para Gunther de Said, que vive defendendo o cara perante o resto do conselho, né? Defendendo entre aspas e sempre se metendo em encrenca. Eles patrulham o setor 2814, com trilhões de galáxias, e ele já arranjou problemas com a maioria dos reis e líderes de cada uma dessas galáxias. Algo curioso que você pode assistir na série dos Lanternas, que é basicamente a série Lanterna Verde, aquela série 3D animada, que você pode perceber que logo no início ele deu um soco na cara de do rei de um dos planetas lá, porque ele basicamente usava uma rede de tráfego e usava o seu cargo para acobertar uma rede de tráfego de crianças, se eu não estou enganado, se minha memória não falha. Eu assisti tem 1 ou 2 anos essa série. Hal é o mais ousado, mais arriscado, mais livre em questão de espírito, por causa da sua essência como piloto. Ele ama aeronaves de vários tipos de naves espaciais, tem uma paixão por voar e, basicamente, por falar em voar, no trailer a gente não vê a aura que sai do corpo. Lembra que eu falei que ele está do setor 2814 e que existe trilhões de galáxias e que, por setor, e que existe 3.000 e poucos setores na galáxia, que é um detalhe que eu ainda não falei? Pois é, para chegar na fronteira leva cerca de 18 meses, voando. Para chegar a Oa em poucos minutos, e Oa é o centro desse lugar. Só para vocês terem uma dimensão da velocidade que eles podem voar. E se eles não tiverem essa aura, eles não conseguem respirar enquanto voam. E a pressão do corpo é muito grande. O traje, ele é um construto. Ele é criado pelo uniforme. E bom, aqui está um trecho mostrando o que eu disse sobre a personalidade de Hal Jordan. Lanterna Verde do setor 2814. Reporte-se imediatamente a OA. Prioridade 1. Não há lugar como OA. Hal Jordan da Terra. Salak de algum planeta cujo nome eu infelizmente esqueci. E Kilowog, e aí, amigão? O que tá pegando? Vai saber daqui a pouquinho, Jordan. Apenas seja profissional. E definitivamente não espere que eu livre você dessa vez, hein? Deixei a tampa da privada levantada, foi isso? Terra, Lanterna Verde do setor 2814. O vice-rei de Demrex 7 disse que quando designamos você para mediar negociações de paz, você deu um soco em seu rosto. Isso é fato? Ah, não, senhor. Eu dei um soco na barriga do vice-rei. Aí que eu dei uma cabeçada na cara dele, senhor. O vice-rei era um grande canalha. Usava a imunidade diplomática para acobertar uma rede de tráfico de escravos. O Conselho deve levar em consideração que o que o Jordan diz foi comprovado pelas autoridades de Denrex. Mas não é essa a questão. Este lanterna claramente parece gostar de exceder sua autoridade, ignorando nossas ordens e fazendo a sua própria... Quer dizer que eles morreram? Isso é realmente infeliz, porém preciso. E vocês ficam aqui sem fazer nada? Nem se deram ao trabalho de nos informar da morte desses lanternas? Não há nada a ser feito no momento. Voando a velocidade máxima só chegaria à fronteira depois de 18 meses. Estamos formulando um plano. Tem lanternas morrendo por aí. Precisamos ir até lá e impedir o que quer que esteja matando eles agora. Deixe-me lembrar o Lanterna Verde da Terra que os guardiões Bom, não vocês estão sob perceberam que um julgamento. esquentadinho Ele aqui está. não se dá bem com autoridades. Pois é, esse é o nosso Hal Jordan.
Desafia a autoridade, desafia o sistema, entre aspas, de autoridade, para poder ter mais proatividade. Bora resolver, bora ir para frente. Algo que Hal Jordan não é o único que possui, mas ele é o que mais possui e ele extravasa isso. E como vocês viram, ele fala com alienígenas. Diferente do que o trailer diz que ele não fala com alienígenas, que ele só fala com os humanos, ele fala com aliens também. Ele já pegou alienígenas também. Um dos melhores amigos dele é esse porco ambulante, que é um alienígena também. E outra coisa que me deixou muito, mas muito irritado, foi a identidade secreta dele. Deixa eu só mostrar, comparar duas Ela é séries líder aqui dos pra você geólogos ter da uma noção. colônia. Eu era engenheiro e foi como a conheci. Beata é o gênio que teve a ideia de usar lava de vulcão como energia térmica. Essa é sua identidade secreta? Engenheiro? Identidade o quê? É mania do Hal. Essa coisa na cara dele é uma máscara. Ele usa caso algum terráqueo invada interceptador enquanto estamos viajando pelo espaço e fale: "Ia lá, o Lanterna Verde do meu planeta é Hal Jordan. Eu vou contar pra todo mundo." O cara aí. Eu quero ver quando nos planetas de vocês inventarem os paparazzi e os jornais sensacionalistas. Quem é você mesmo? Hal Jordan, Lanterna Verde. Mais cativa na cosmologia dos Lanternas é conhecer novas culturas, novas artes, novos pensamentos e políticas alienígenas. Conhecer e lidar com esses problemas em uma escala muito maior. É abrir e ampliar nossos olhos para ver nossa rotina do dia a dia ampliada em uma escala colossal, com coisas que a gente não consegue imaginar, que só a mente de uma pessoa bem criativa e que é imersiva nesse universo e que imagina, viaja no mundo da lua, como as pessoas comuns falam, que é capaz de criar conceitos tão incríveis no universo, como por exemplo Star Wars. Quantas culturas em Star Wars que a gente ama acompanhar? Os melão, por exemplo, do povo da areia de Tatooine. Caramba, aquilo é muito importante para a cultura deles e tem um gosto terrível para seres humanos. E você fica num dilema, ou você toma aquilo, que é horrível e vai fazer mal para você, ou você morre, porque é uma ofensa muito grande à cultura deles. Além disso, tem toda a mensagem da cosmologia da Tropa dos Lanternas. Todo o espectro emocional, todas as cores e a ligação com a vida. Ele está ligado intimamente ao forjador de planetas que forjou tanto o mundo do padrão quanto o mundo sombrio e influencia diretamente na criação do Batman que ri através do multiverso das sombras, um cara muito famoso assim, que todo mundo ama, que todo mundo gostaria de ver adaptado no cinema um dia. Pois é, com Lanterna Verde é possível adaptar o Batman que ri, vai vendo aí, viu? Vai vendo aí, vocês achando que Lanterna Verde não precisa ser bem adaptado, achando que não tem conexão nenhuma. Além disso, Lanterna Verde está ligado ao Anti-Monitor e um dos primeiros reboots da DC Comics. A mitologia deles ensina que você tem que ter força de vontade para seguir em frente, que ele é o centro para você ter o controle de todas as suas emoções. E que ao controlar as suas emoções, você finalmente ganha a vida. Você finalmente vive. E é por isso que o tema dos Lanternas Brancos, que é a união do espectro emocional, é a vida. Ao fundo, vocês podem perceber algumas montagens com personagens e assuntos da cosmologia dos Lanternas, como o Superman, o planeta Mogo e até mesmo a entidade Ion da bateria dos Lanternas. No trailer, a gente vê muito a palheta amarela e até mesmo uma arma com cor amarela, o que me lembra o espectro emocional amarelo, com medo. Eu fico muito esperançoso que seja isso que faça com que, provavelmente, se a gente for deduzir os clássicos do roteiro, de como funciona, provavelmente vai servir para um dos personagens ficar sem poderes, enquanto o outro usa anel, e aí esse personagem que está sem os poderes vai passar por um arco, e a força de vontade vai fazer ele superar essa limitação dos poderes, e aí talvez entrar em contato com o Sinestro e a impureza amarela. Talvez esse seja o que leve a gente para a cosmologia dos Lanternas. E eu estou torcendo muito para que seja isso. Porque é um universo tão rico, tão vasto. Tem tantos detalhes a ser explorados. O próprio Anti-Monitor, que muito pouca coisa dele foi desenvolvida ao longo desses anos. Tivemos uma série dos Lanternas Verdes que nunca foi terminada, que nos levaria para a saga da Noite Mais Densa, inclusive.
Além de torcer para que a série se expanda e que nós nerds só reclamamos momentaneamente de algo tipo assim, tô torcendo pra gente quebrar a nossa cara e ver que a série de fato evoluiu, isso não significa que a série vai ser ruim. Ela só não vai ser a série de Lanterna Verde que tanto esperamos e amamos. E é uma pena a gente não poder ter no cinema sagas como A Guerra das Luzes, que basicamente juntou o Anti-Monitor, uma entidade que destruiu vários e vários e vários universos e causou o primeiro reboot da DC Comics, que é o Crise nas Infinitas Terras, o Superboy Prime, o Super Cyborg. De certa forma, os dois são, abre aspas, clones de Superman, é que a lore deles é um tanto complexa de se explicar agora. A entidade Parallax, etc, etc. Era uma tropa muito poderosa. Enquanto do outro lado nós tínhamos Sodam e At, junto dos Lanternas Verdes. E Mogo. E basicamente Sodam e At, ele é do mesmo sistema solar que o Superman, porém com poderes um pouco diferentes. E sua fraqueza é o chumbo, não é a kryptonita. Como qualquer nerd, eu tenho mais amizade com esses personagens do que com pessoas reais. E por isso os personagens têm tanta importância para os nerds. Eles têm uma conexão tão profunda, cada traço de personalidade, que quando um nerd ele olha, ele se torna chato, porque vê diferente. A franquia pode ser boa sem isso, mas a gente quer compartilhar o potencial ilimitado que a franquia tem com vocês. Quando a gente acompanha os quadrinhos e as mídias, talvez porque a gente seja um bando de desocupado em grande maioria, a gente vê cada coisa que a gente acha legal, que acho que vocês, com certeza vocês iam gostar. O arco Guerra das Luzes, o arco A Noite Mais Densa, se bem adaptados, podem gerar muito lucro para o cinema. O juramento, cada juramento, com um peso e uma importância diferente para as tropas. Cada um possui um símbolo e representou algo para mim. Então, basicamente, o que a gente espera da franquia dos Lanternas Verdes é toda a cosmologia, a conexão com os deuses, com as entidades dos anéis, Ion, Parallax, etc. Ophidion, cara, seria muito legal ver o Ophidion, aquela serpente de volta que a última aparição que a gente teve da Lanterna Laranja foi na série dos Lanternas Verdes, baseada no filme. Eu não vou lembrar o ano agora, mas eu usei algumas imagens de fundo. E lá explica bastante a cosmologia, o que a gente preferiria, nós nerds mais da velha guarda, muito mais trazer aquela série de volta que estava perto do arco A Noite Mais Densa e da Guerra das Luzes, do que simplesmente criar uma série live action nova. Eles com certeza ganhariam mais dinheiro, igual a Marvel fez com o X-Men 97. A Marvel foi pelo mesmo lado de adaptar os personagens na série e a série flopou. Mas quando fez o do X-Men 97 voltar, eles ganharam bastante dinheiro. E eu não entendo como que a DC Comics ainda não fez isso. Justiça Jovem, inclusive, se passa no mesmo universo de Lanterna Verde, graças a uma mudança que tiveram e uma cena em que mostrou esse personagem aqui procurando a Aya, que basicamente se tornou um anti-monitor temporariamente. Resumindo e recapitulando o último tópico, a cosmologia da Tropa das Lanternas é muito importante para DC Comics. E eu vou explicar o porquê. Um fã de Lanterna Verde, um fã de quadrinhos, quer assistir um quadrinho na TV. E para assistir um quadrinho na TV, ele é necessário, ao invés de pegar um conceito do quadrinho e aplicar no IC da vida real, como foi feito, por exemplo, com o Cavaleiro Fantasma e o Motoqueiro Fantasma, que basicamente pegou o conceito de demônio da vida real e aplicou ele no filme, no contexto do Cavaleiro Fantasma, aplicar no contexto de cosmologia de um quadrinho. Quadrinhos que representam a página branca dos quadrinhos, a página onde um desenhista desenha. E o desenhista geralmente é a maior entidade, o desenhista e o roteirista do quadrinho. Imagina como deveria ter sido o Stan Lee e o Jack Kirby, quando ainda eram vivos, aparecendo nos próprios filmes como personagens desses filmes, interagindo
igual a vez que o Quarteto Fantástico encontrou o roteirista, o criador dos quadrinhos, que tinha um rosto muito parecido com o Jack Kirby. Aquilo deixaria muito fã pirado. Muito fã, nossa, que incrível! E eufórico e pulando na cadeira do cinema. Nessas horas eu só lembro do pessoal que levou galinha pro cinema para assistir Minecraft e o pessoal que rouba os pôster de FNAF na hora de assistir, né? Uma interação maluca dos fãs com o cinema, mas seria mais ou menos nesse mesmo estilo. E agora chegou o momento de fazer o que esse canal foi criado, que é recomendar outros canais com temas sobre o assunto. E vamos ao menu. Temos o Heróis de Hoje com uma playlist completa sobre a cosmologia dos Lanternas Verdes. Além dessa playlist, temos a minha própria playlist do canal Histórias Geek, que conta a história lanterna por lanterna. Temos o Tentáculos Tube, que conta um pouco sobre as terras e a história dos Lanternas Verdes. Nós temos também o canal Nerd All Stars, um dos melhores canais para falar sobre histórias em quadrinhos. Temos o Espaço Nerd e temos a minha playlist sobre a opinião dos criadores de conteúdo com relação ao trailer, ao teaser dessa série. E por fim nós temos esse É uma vídeo. defesa a todo o núcleo dos Lanternas Verdes. Jon Stewart, Guy Gardner, Kyle Rayner, por aí vai. Mas com certeza o que eu mais vou defender aqui vai ser Hal. Dá a mãozinha que eu te ajudo. Mas a gente já vai chegar lá. Ele lavou a honra do Lanterna Verde. Deem uma olhada nesses canais para maior aprofundamento. E então é isso. Até mais e longa vida.